E com o André a gente falou sobre cálculo dos combustíveis para sair da Terra, para orbitar a Lua, de resistência dos materiais, de tudo quanto é lado da coisa material, da astronave, das distâncias, lá do espaço. Mas e sobre os seres humanos? A gente falou um pouquinho também com o André, claro, porque não tem como não mencioná-los, mas a gente vai falar agora com quem passou por situações parecidas, que é o nosso astronauta brasileiro, o Marcos Pontes. Senador, a gente conversou lá na quarta-feira passada, naquele dia incrível, né, de se acompanhar aqui ao vivo. O senhor estava comigo ao vivo na hora que a nave, às 7h35 da noite lá de quarta-feira, para o horário de Brasília, saiu da Terra, ou começou, né, a sair da Terra. Então é um prazer te ter de novo aqui. Eu queria falar, claro, sobre a emoção, né? O senhor passou por situações parecidas. Queria que, inclusive, o senhor já trouxesse para a gente os detalhes do que é diferente, né, do que você sentiu, da sua missão para essa que a gente vê agora. E, claro, só de quem conseguiu ter experiências parecidas pode trazer para a gente disso, assim, o que esses astronautas devem estar sentindo nesse momento, faltando aí 20 minutos para eles chegarem na face oculta da Lua e perderem, inclusive, o contato com a Terra por alguns minutos, quase uma hora. Prazer, boa noite. Oi, Natália, um prazer falar contigo de novo, né? E você vê que o interesse em torno dessa missão é bastante grande. Isso, do meu ponto de vista aqui, eu tenho certeza de que cada astronauta também, e a NASA, que tem um interesse muito grande em promover a ciência e que nós tenhamos mais candidatos aí, astronautas, mas não só isso, que trabalharem no programa espacial, que tem vaga para inúmeras profissões diferentes, e isso é muito importante. Um astronauta ali, ele na verdade é a ponta do iceberg, né, que tem milhares de pessoas trabalhando para que isso seja possível. E olha, nesse momento, né, aliás, eu estava ouvindo um pouco dos comentários aí do André, no seu, é um momento crítico, vamos chamar assim. Uma missão como essa, primeiro que ela tem objetivos bastante claros com relação ao teste dos equipamentos. Então, essa espaçonave, ela já fez uma missão semelhante, não tripulada, para testar a parte mais dos sistemas, vamos chamar assim, sem tripulação, vamos chamar um sistema mais grosso. Quando você coloca uma tripulação dentro de uma espaçonave como essa, você tem que pensar em manutenção da vida, manutenção da pressão, da temperatura, eles têm que ter o que comer, eles têm que ter água para beber, eles têm que ter toda uma parte de controle, né, de resíduos, né, resíduos sólidos e tudo mais. Então, não é fácil você colocar uma espaçonave dessa em termos de qualificação para voo tripulado. Tá? Agora, essa missão é o que ela está... Uma das partes que ela está testando é isso, o sistema de manutenção da vida. Aí tem outras partes importantes, a comunicação. Essa missão, ela é o teste de uma comunicação com laser, que funciona com infravermelho. Eu trabalhava com isso quando eu fazia mestrado lá atrás, em 1996, por aí. Então, eu fazia mestrado justamente na área de ótica, com infravermelho, com transmissão. Essa transmissão no espaço, ela é possível, aqui na Terra, na atmosfera, não é possível, mas permite um aumento muito grande da banda de comunicação. Daqui a pouco você vai entender por que eu estou falando essas coisas. Da banda, por exemplo, se eu for pensar lá na Apollo, lá atrás, eles conseguiam transmitir com um sistema RF que tinha na época, cerca de 1.2, de 1 a 2 megabytes, né? E câmbio, era só isso aí. Depois você vê aquelas imagens todas, né, com toda craquelada, com atraso na voz e tudo mais, porque era o que tinha na época, era análogo e dessa forma, analógico e dessa forma. Depois, na estação espacial, e essa parte eu conheço bem, que eu era responsável pelo sistema de comunicação entre a expedição 12 e 13 para fazer a montagem desse sistema, da expansão do sistema, funciona com banda S, banda KU, e VHF. E o HF para transmissão externa ali com a atividade extraveicular. Mas tudo isso tem restrições. Por exemplo, como a estação espacial está dando uma volta na Terra a cada 90 minutos, para ela poder transmitir voz, dados, e qual tipo de informação se transmite? Tem
transmissão de voz, para você falar com o controle e ele falar contigo. Então, isso é mais de coordenação. Você tem transmissão de dados, né? São telemetria da estação que vai para os sistemas de solo, para os controladores olharem, ficarem de olho nos sistemas também, te avisarem de alguma coisa. Você tem o comando que vem do solo para a terra, no caso, eles querendo comandar alguma válvula, alguma coisa, eles conseguem também. E você tem outros dados que podem ser passados, como imagens, por exemplo, dados de internet. Então, com isso, a gente usa o sistema KU, né? O sistema S é para voz e transmissão de telemetria. Mas isso a gente conseguia no máximo com 200, 300 megabytes por segundo. Era o máximo que a gente conseguia. Agora, com esse sistema de comunicação com laser, você consegue transmitir gigabytes, muitos gigabytes. Ou seja, multiplicou demais as possibilidades. E isso aí vai ser super importante para missões de longa distância, mas também agora vindo para a tripulação. É muito bom você poder falar com a sua família, como o Jeremy está fazendo. Isso dá um conforto psicológico muito bom. Então, isso abre uma perspectiva boa também, porque se você for para Marte, por exemplo, você vai estar muito mais distante da Terra. Os efeitos psicológicos disso são muito grandes, né? Perto da Terra, você fala, em 3 horas, se precisar, eu abandono a espaçonave, se pegar fogo na espaçonave, e pouso em algum lugar da minha Terra, né? Do meu planeta Terra que está aqui. E se você estiver em Marte, como é que faz? A Terra está aquela estrelinha. Já na Lua também é complicado, que eles vão perder o contato agora durante alguns minutos. Senador, desculpa, mas então, esse contador aqui é especificamente sobre o tempo em que eles têm em contato com a Terra. Em 14 minutos, eles vão perder. Vai sumir tudo. Exatamente. Você vê. Aí você fala, tem risco? Bom, a probabilidade é muito baixa de acontecer, ou seja, o risco é baixo porque você tem a probabilidade baixa, mas para quem trabalhou com segurança de voo durante 30 anos como eu, probabilidade ideal é zero. Essa não é zero. Se eles tiverem um problema na espaçonave durante esse período, ninguém vai ver no solo e nem eles vão ser capazes de transmitir de lá. Portanto, eles estão por conta durante esse período, o que não é muito agradável, mas é parte do sistema. E tem que lembrar que essa missão, além disso aí, você vê, parte de comunicação, tem um outro ponto que a gente vai tratar mais tarde,